Olá, tudo bem? Algum tempo atrás eu fui conversar com o meu gerente, né, com o meu chefe atual, e aí eu perguntei para ele, né, sobre o que eu poderia estudar, tal, para mim poder desenvolver melhor na carreira, tudo, né, visto que eu tenho mudado de área, né, tinha ido para a área de TI. Aí ele falou que eu tinha que eu mesmo escolher o que eu mais me identificava, tudo. Para mim achei estranho, porque sou da década de 80, né, a década de 80 é um pouquinho diferente, né. Assim como também sou bem diferente do meu pai, né? Mas, por exemplo, ele pegava e executava, né? Não tem muito esse negócio de fazer o que quer, o que gosta, né? Só pega e faz o que tem que ser feito e recebe o salário no final, né? E eu achei estranho, eu tava falando, tudo bem, né? Eu nunca fui muito de ficar filosofando em cima disso, né? Há esse tempo atrás eu conheci o Ikigai, né? Não li o livro ainda, tá na minha lista de leitura para ler, mas é a respeito do propósito, né? Você fazer as coisas com propósito, por prazer, né? E o que me deu vontade de fazer esse vídeo foi essa semana que eu ouvi uma frase do Robert Greene, né, que ele fala o seguinte, né? O que eu amo tem que começar por mim, não pelo dinheiro, não pelo mundo. Eu parei, meditei nessa frase, essa frase me chamou bastante atenção. Por quê? Porque é o seguinte, se eu amo alguma coisa, se eu amo fazer aquela coisa, eu vou fazer ela com tranquilidade, com leveza. Agora, se eu não amo, por mais que eu receba bem, por mais que eu ganhe muito bem, aquilo lá vai ser um fardo, aquilo ali vai ser cansativo. Até num outro vídeo dele mesmo ele explica que eu achei bem interessante a ilustração que ele fala, né? Olha, imagina, por exemplo, um advogado que ele estudou para conseguir se formar. Ele de fato se formou. Só que não é a área dele, ele não queria ser advogado, mas ele foi porque ele achou que é o que dava mais dinheiro, né? Ele foi, fez advocacia, começou a ganhar muito dinheiro, só que com o passar do tempo ele começa a sentir aquele peso, aquele cansaço, falta de motivação. Por quê? Porque por mais que o dinheiro seja importante, não é o dinheiro que está trazendo alegria para ele, né? Então depois que nós passamos daquela pirâmide de Maslow, né? Da necessidade de Maslow, depois nós passamos aqui dessa fase que é a base, que é a necessidade, nós queremos coisas que preencham o nosso espírito para cima, né? E muitas vezes focar numa carreira que só preenche essa necessidade primária vai nos trazer essa insatisfação depois, né? Aí vem a desmotivação, vem a procrastinação, vem o desânimo, e não é o dinheiro que vai preencher isso, né? Até eu fiquei pensando numa ilustração, né? Para pensar. Por exemplo, imagina uma pessoa num veleiro, né? Se ela está a favor do vento, é muito mais fácil ela velejar, né? Aí ela tem o conhecimento para manobrar as velas e ela acompanha o fluxo do vento, né? Então ela vai conseguir ir muito mais longe, muito mais rápido e, note, com menos esforço, né? Agora, se uma pessoa está indo contra o vento, pode até ser que ela consiga, né? Mas ela vai demorar mais tempo, ela vai se desgastar mais e vai exigir muito mais conhecimento dela. Você viu? Então é mais ou menos assim, se eu trabalho a favor das minhas tendências, dos meus desejos, do que eu amo, é como uma máquina bem azeitada, né? Uma máquina bem lubrificada, né? E quando eu estou indo no caminho oposto, é como se eu estivesse meio que sem óleo nas engrenagens, meio que enferrujado, né? Vai conseguir ir, mas vai conseguir com muito esforço, né? Até um tempo atrás eu li o livro O Método, né? E é engraçado que o escritor do livro, ele fala exatamente isso, né? Ele começou uma carreira de advocacia, ele foi super bem, ele se destacou como um advogado, só que ele não era aquilo que ele gostava, não é aquilo que ele amava, né? E com o passar do tempo veio aquele vazio, né? E aí como que ele preencheu aquele vazio? A hora que ele se dedicou exatamente para aquilo que ele amava, que era o quê? Ser ali um psicanalista e poder ajudar as pessoas, né? Então nota que assim, então nem tudo é dinheiro, né? Aliás, poucas as coisas são dinheiro, né? É lógico que o dinheiro é importante, tem o nosso caminho, né? Perdão, ele tem a nossa função na nossa vida, né? Até a Bíblia fala disso, né? Que o dinheiro é para a proteção. A diferença é que a sabedoria preserva as pessoas vivas, né? Então assim, a Bíblia também fala que o dinheiro tem o seu valor, tem o seu poder, né? Bom, mas e aí? Como que eu faço então? Tá, eu entendi que eu não posso focar em apenas no dinheiro, tem que focar em outras coisas, uma coisa que eu amo, tá? Como que eu mudo então? Bom, o primeiro ponto que eu fiquei pensando foi num outro livro que eu estou lendo atualmente, né, do John Stott, se não me engano, que é livro sobre a arte, né, o caminho do artista, né? E ele fala que é abandone a ideia de ser bom, né? Então assim, é até aquela mentalidade de principiante, né? Às vezes nós olhamos, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida e nós já almejamos estar naquele ponto, né? E nós não aceitamos começar, ou seja, ter aquele princípio de iniciante com suas falhas, com os seus erros, né? Só que nota que ele é um processo, né? Imagina, por exemplo, um cantor profissional.
Ele não pegou o violãozinho desde pequenininho lá e já saiu tocando várias notas. Não, começou tocando mal, né? Tocava mal, errava as notas, tocava mal, errava as notas, desafinava, errava o tempo da música. Só que ele foi insistindo, insistindo, insistindo até chegar a um ponto em que ele atinge a maestria, né? Então nosso empenho tem que ser o quê? Aceitar a mentalidade de principiante e entender que o processo nosso é o quê? É fazer uma repetição a fim de diminuir. Olha só, imagine que aqui eu tenho a maestria, aqui eu sou o iniciante. Eu tenho que fazer o quê? Ir fazendo com que os meus erros se tornem tão pequenos e tão curtos que eu consiga atingir a maestria. Mas note que é impossível nós zerarmos os erros, né? Erros irão acontecer, né? Afinal, nós somos pessoas imperfeitas, né? Então aquela mentalidade do perfeccionismo nada mais é do que uma fuga. Porque nós fugimos para essa ideia do perfeccionismo justamente para não fazer aquilo que nós queremos, desejamos ou amamos, né? Então ter essa mentalidade do principiante é muito importante nesse passo, né? Imagina, por exemplo, uma criança, né? Imagina que um bebezinho, ele desse os seus primeiros passos, ele caísse e ele não tentasse andar mais. Falava, vou engatinhar o resto da vida, né? Seria estranho, não seria? Agora, como a criança tem essa mentalidade mais humilde, e infelizmente nós perdemos ela com o passar do tempo, como a criança tem uma mentalidade mais humilde, então ela cai, ela se levanta, tenta de novo, cai, se levanta, tenta de novo. Primeiro ela dá um passinho e cai, depois ela dá 4 passinhos e cai, depois ela dá 10 passinhos e cai. Quem nunca caiu depois da infância, não é verdade? Ou seja, todos nós, não é verdade? Ou seja, só que foi essa tentativa e erro que fez com que nós, como crianças, aprendêssemos a andar, não é verdade? Então é muito importante ter essa mentalidade humilde, né? A mentalidade de iniciante, né? Entender que errar faz parte do processo. E sem os erros é impossível nós evoluirmos. Até tem um outro corte que eu vi dele que eu achei interessante também, que ele fala, né? Faça, 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 né? Execute, execute, execute. E isso é importante por quê, né? Porque às vezes nós passamos muito tempo estudando, né? Estudando, nós passamos muito tempo ali acumulando conhecimento, né? E ele fala uma coisa que é verdade. Por mais conhecimento que eu adquira, ao longo da execução, note, só ao longo da execução, não na hora do estudo. Na hora da execução, eu vou lidar com certas paredes, né? E só pela execução e pela insistência eu consigo ultrapassar essas paredes. Vamos fazer um exercício simples? Pega um texto agora, começa a ler ele com os olhos para você ver. Você vai ver que você não vai errar uma palavra. Por quê? Porque quando nós estamos, abre aspas, estudando, usando a nossa mente, nós não cometemos falhas, né? Mas quando nós temos que aplicar aquilo lá, por exemplo, temos que ler em voz alta, temos que pôr uma ação naquilo lá, aí começa a vir os tropeços, né? Mas então, do mesmo modo que nós, por exemplo, só podemos melhorar a nossa leitura pública lendo publicamente, lendo em voz alta, do mesmo modo, nós só conseguimos melhorar em uma tarefa executando essa tarefa. Então não adianta ficar estudando, vendo vídeo, né? Ah, se eu fico vendo um vídeo de programação, o que eu vejo é que a pessoa que está mostrando o vídeo para mim, ela sabe programar. Se eu fico vendo um vídeo de uma pessoa que sabe tocar violão, o que eu vejo? Que ela sabe tocar violão. Se eu não pegar o violão e sentir a dificuldade, sentir as barreiras passando na minha frente e tentar ultrapassar essas barreiras, então a minha execução ela sempre vai ser falha. Ou melhor, eu sempre vou ficar protelando com isso por medo da falha. Então, assim como eu falei antes, né, que a mentalidade da criança é uma mentalidade humilde, né, que ela não fica pensando que os outros estão vendo, que ela está caindo, que ela está com vergonha, do mesmo modo, né, nós temos que ter essa mentalidade de principiante e estar de acordo com essas falhas, né. E até outra frase que ele falou também que explodiu a minha cabeça, né, que é, quem nunca, olha só, ele diz o seguinte, né, se nunca focar em uma coisa, nunca será bem sucedido. Afinal, está roubando de si mesmo, né? Eu gostei dessa citação, eu acho que foi ele que falou mesmo, agora fiquei até na dúvida se foi ele mesmo, se foi no livro de Jerry Stoltz que eu estava lendo. Bom, mas whatever. O que é interessante dessa frase aqui é que assim, a necessidade do foco também, né? Então, por exemplo, naquele livro Essencialismo, lá fala, né? Quando nós dispersamos o nosso foco em diversas áreas, então nós evoluímos muito pouco em várias áreas distintas, né? Mas note que o nosso progresso ele é muito lento, né? Então se nós queremos fazer algo que nós amamos, então é necessário então um foco total para aquilo lá, né? Significa que nós temos que abandonar tudo? Temos que abandonar família, temos que abandonar saúde, temos que abandonar alimentação? De modo nenhum, né? Mas o foco ele é muito importante nesse sentido, né? Imagina uma pessoa que ela quer aprender inglês, por exemplo,
e ela se dedica ali 3 meses ininterruptos só estudando inglês. Ela vai evoluir muito mais do que aquela pessoa que estuda 1 ou 2 vezes por semana só, né? Por quê? Porque ela está com foco total naquela tarefa. Então o foco ele é muito importante, né? O foco é mais ou menos aquela diferença entre o sniper, né? O sniper é aquele atirador de elite que atira a longas distâncias, né? Atinge quilômetros de distância. E tem o tiro de 12, né? O tiro de 12 é aquele tiro espalhado, né? De curta distância, né? Ele pega vários alvos assim, mas de curta distância, né? Então, nós queremos ser o que? Esse sniper, né? Com essa visão, com essa mente e com esse tiro preciso, né? Pensa o seguinte, né? Quantas flechas um arqueiro habilidoso precisa para acertar o alvo, né? Só uma, né? Então nós queremos ser esse sniper, né? Foco total nessa tarefa que nós queremos melhorar, né? E aí sim, essa frase é dele. Essa eu tenho certeza que é dele, que eu anotei, né? Ele fala aqui, o que eu amo tem que começar por mim, não pelos outros e não pelo mundo, né? Quantas vezes você não vê uma pessoa falando assim, o que você acha que eu devia fazer? O que você acha que eu sou bom? O que você acha que eu sou melhor? Ou aquela questão, né? Eu vou fazer a carreira de programação que está dando dinheiro. Eu vou ser um jogador de futebol que está dando dinheiro. Eu vou ser influencer que está dando dinheiro. Tá. Quando nós olhamos o mundo e tentamos se adequar ao mundo, nota que é igual aquele caso que eu falei para você do veleiro, né? Nós estamos indo contra a maré, né? Às vezes a nossa tendência é outra. Vamos pegar um exemplo. Às vezes a pessoa lá quer ir para programação que dá muito dinheiro, só que ela tem uma mentalidade mais criativa e menos analítica, né? Então ela vai se esforçar muito, pode ser até que ela seja um bom programador e ela consiga atingir até certa maestria. Mas nota que se às vezes ela fosse para uma área mais criativa, que usasse essa parte criativa dela do cérebro, essa criatividade no sentido artístico, eu digo, porque para ser programador tem que ser criativo também, tá? Mas essa criatividade artística, ela ia ser muito mais bem sucedida. Vamos pegar um exemplo assim, eu tenho um amigo de escola que ele tinha uma consciência corporal absurda. Então, qualquer jogo que ele fizesse, você perdia. Qualquer coisa que você disputasse com ele, você perdia. Ele jogava muito bem futebol. Se você ensinasse um jogo de tabuleiro para agora, com ele, você perdia para ele. Se você ensinasse xadrez para ele, você perdia. Porque a consciência corporal dele era muito grande, né? A mente dele era muito rápida para esse tipo de coisa. Nota, qual que era a tendência dele? Ir para a área do esporte. Então, se ele fosse para outra área que não fosse esporte, ele estaria indo contra a natureza dele, estaria indo contra a tendência dele, né? E tem um outro caso de um amigo meu que eu gosto muito de contar, que ele é o seguinte, ele trabalha com elétrica e ele é apaixonado por elétrica. Ele trabalhava comigo, só que parava 5, 10 minutos, ele só falava de elétrica, ele amava, ele era apaixonado por aquilo lá. Foi ainda bem que ele estudou sobre aquilo, porque logo depois ele abriu uma empresa, ele montou essa empresa e foi junto com ela. Mas note, por quê? Porque é como aquele veleiro, ele está indo a favor do vento, né? Então aí tudo ajuda, né? Então para ele não era cansativo ter que estudar a nova NR, né, a nova norma, não era cansativo para ele ver novos equipamentos, ver novas tendências, não era dificuldade para ele era um prazer. Por quê? Porque ele era apaixonado, ele era doente por aquilo lá, né? Então esse aqui é o conselho, né? É isso que eu achei interessante do Robert Greene e é isso que eu queria deixar bem registrado aqui, né? Procurar fazer o que ama, né? Procurar fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nos dá prazer, né? Porque quando nós fazemos isso, se torna natural para nós, né? Nós conseguimos falar com ânimo, com empolgação. Já foi falar com uma pessoa e ela tá assim, desanimada, fala daquele jeito. O que você faz? Então, trabalho com programação. Não é desanimador? Será que nós somos assim no nosso trabalho? Se nós somos assim no nosso trabalho, quer dizer que o nosso trabalho não está atendendo às necessidades do nosso espírito, né? Dota, não estou falando para você pedir a conta do seu trabalho, não é isso, né? Mas enquanto você trabalha, tenta então estudar algo que te tire fora dali, que te arremeta para algo que você gosta de fazer, entendeu? Eu fiz isso várias vezes, toquei várias vezes em carreira. Quando eu estava numa carreira, eu estava estudando sobre outra, que eu queria mudar, é como um macaco que pula de galho em galho, né? Eu queria mudar para outra área, né? Então, faça isso. Aproveite o tempo que você tem no trabalho que você tem, estude outra área que seja mais do seu interesse e leve as duas por um tempo, até que você consiga se candidatar para uma vaga ou consiga viver daquilo que você ama. Por favor, comentem para mim aqui embaixo, você já passou por isso, né? De enfrentar um serviço que você não gosta, que você odeia, que você está desanimado, ou se você hoje está no serviço que você ama, que você é apaixonada, me conta para mim como que foi. Quem sabe eu não conto a história só aqui no vídeo. Eu queria ter um pouquinho mais de relatos aqui para poder citar de exemplo, né? E por favor, se inscreva no meu canal,
deixa aqui seu comentário, dá seu like, é muito importante, meu canal é pequeno, né? Tô tentando crescer nessa plataforma, mas mesmo assim tá apaixonante fazer esses vídeos. Por favor, deixe seu comentário, fiquem com Deus.